E aí, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver mais a continuação do vídeo Não Seja Desobediente, né? As causas, o que acontece, mas também nós vamos ver o que a obediência ela nos traz também. O que a obediência ela tem de benefício, que muita gente não fala o tão maravilhoso é ser obediente. Então vamos lá. Só para me deixar um pouco mais explicado, a gente vai ler 1 Samuel 17:12. Jessé envia Davi a seus irmãos. Então vou fazer a leitura bíblica aqui e no final a gente vem para refletir sobre os nossos dias, que esse que é o intuito do canal, tá? Vamos lá. Jessé envia Davi a seus irmãos. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram seus 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E era o nome de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito; o segundo, Abinadab; e o terceiro, Samar. Davi era menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te para que teus irmãos 1 éfa de grão tostado e 10 pães, e corre a levá-los ao arraial teus irmãos. Porém estes 10 queijos de leite leva o chefe de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se lhe vai bem, e tomaras o seu penhor. E estavam Saul e eles a todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros quando já o arraial saía em ordem de batalha, e os gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que lhe trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Continuando aqui no capítulo 23. O gigante Golias insulta os israelitas. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isentar de imposto a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é? Pois este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo. E o povo lhe tornou a falar conforme aquelas palavras, dizendo: Assim fará um homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: Por que descestes aqui?
e a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto. Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviando-se dele para outro, e falou conforme aquelas palavras. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvindo as palavras que Davi havia falando, as anunciaram a Saul e mandou buscar ele. Bom, vou terminar até o versículo 31. E agora nós vamos a algumas reflexões que a gente vai pôr em nossos dias, né, nossos dias atuais. Bom, pessoal, o que acontece aqui é o que está acontecendo hoje também em nossos dias. Às vezes a gente vê muito problema como algo muito gigante e algo que realmente nos afronta. E quando a gente não tem o Espírito de Deus, acontece como aconteceu com o rei Saul e praticamente todo o povo de Israel. Eles evitavam ver o problema, não queriam resolver o problema, eles evitavam, eles tinham medo, porque o problema era grande. E quando a gente perde a essência do Pai, do Criador, quando a gente perde o Espírito do Criador, realmente essa capacidade ela vai embora. Porque Saul, quando estava com Deus, ele vencia todas as batalhas. Assim que ele começou a desobedecer e a ouvir ao povo que também estava perdido, ele simplesmente perdeu esse dom de Deus e não conseguia mais resolver, porque ele não tinha o Espírito do Pai perto dele. Essa é a parte triste para mim, porque se tu acompanhar comigo aqui, o povo de Israel temia o gigante. Temia. E agora, olha que lindo, né? Como é bonito, como Davi era diferente. Porque Davi, quando falava, ele não se referia ao povo, mas ele falava: quem é esse que afronta o exército do Deus vivo? Olha que bonito, olha que fé desse garoto. E como é que pode isso, um rapaz tão jovem, enfrentar um problema tão grande? Como é que pode? O povo todo temia ele, mas ele não temeu aquele gigante. Eu imagino a cena, como era isso, como foi tão assustador, e mesmo assim Davi não temia. Por que isso? Porque a obediência de Davi fez com que o Espírito de Deus se apoderasse dele. E aí o físico não era nada. Para falar a verdade, quando nós temos a obediência em nosso coração, nós enfrentamos qualquer problema. Infelizmente o povo aqui era muito carnal e só enxergava a carnalidade, só os aspectos físicos, mas não enxergavam quão grande era o Davi, porque tinha o Espírito do Deus vivo dentro dele, que habitava nele. Então Davi estava pronto para tudo ali. Mas infelizmente todos que fitavam os olhos em Davi viam que Davi era uma criança e achavam aquilo uma bobagem. E muitos podem te ver também como uma criança no teu trabalho, podem te ver como uma criança dentro da tua casa, porque o Evangelho de Deus ainda é esse, não mudou. Não é pela força, porque Davi era formoso. A Bíblia diz que Davi era formoso, era um aspecto gentil, um jovem gentil. É aquela pessoa que tu vê e os traços da pessoa é de uma pessoa muito bem feita. Não é de uma pessoa que estava batalhando, que tinha as unhas sujas, que estava ali na areia preparado para tudo, e subia e descia. Era um sol muito forte e não tinha esse aspecto de uma pessoa que estava já ali batalhando muito, penando muito. Não tinha esse aspecto. Então as pessoas não iam botar fé num rapaz desse. Como é que as pessoas iam botar fé num rapaz que ia apacentar a ovelha? Infelizmente, naquela época, quem apacentava a ovelha não tinha uma visão muito boa. E alguns estudos falam que as ovelhas ainda eram deficientes ainda, algumas. Então, ele não tinha esse prestígio que os outros tinham na época. E eles falam aqui que se matasse o gigante, o rei ele ia isentar de impostos. E ele, ouvindo tudo isso,
ele se irou, porque Eliabe, que era o irmão mais velho, mais forte, que era para peitar o gigante, não tinha essa coragem. E Davi lhe falava: eu vou, porque quem é esse que ousa contra o meu Deus, o Deus vivo? E Davi lhe falava isso várias vezes, ou seja, Davi, em nenhum momento Davi teve a covardia no seu coração, em nenhum momento Davi teve medo. E aqueles que obedecem a Cristo, que tem Cristo no seu coração, não tem medo. Não tem medo de lutar, não tenha medo das suas lutas, não tenha medo das suas provações, mas seja obediente a Cristo e você vai vencer o gigante que está aí na sua frente, você vai derrubar esse gigante. Não tenha medo, enquanto nós estamos vivendo uma crise mundial muito grande. Se você tiver o Espírito do Pai, você vai relaxar, você vai lutar e vai vencer, porque isso para Deus não é nada. E o povo representa a nossa nação. O povo está perdido. O povo está sobre uma carnalidade tão grande, sobre os prazeres da carne tão grande, que estamos perdidos. E aí nós acabamos de perder também o Espírito do Pai. E acontece que quando a dificuldade vem, nós caímos, nós amedrontamos. Nós nos deixamos levar pelas dificuldades. Mas um homem só, uma criança, no caso Davi, que tinha o Espírito de Deus, peitou e venceu e lutou. Se eu fosse continuar aqui, ia ficar muito tempo. Eu não quero que o vídeo fique muito longo, mas eu vou deixar aqui a última reflexão para vocês. Eu vou ler aqui e aí a gente vai refletir só mais um pouquinho, tá? E aqui, quem quiser me acompanhar, fica em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. Então Davi fala aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão àquele homem que ferir os filisteus, o filisteu, que é Golias, né? E tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Davi ainda pergunta, porque estava sobre o povo amedrontado. Mas vale ressaltar aqui que Davi fala assim: quem é, pois, este incircunciso filisteu? Ou seja, Golias, ele era louco na cabeça de Davi. Porque quem é esse homem que não tem a marca de Deus, que afronta o Deus vivo? Esse cara, ele é doido. Esse homem, ninguém pode ir contra o Deus vivo. E isso é verdade, mas infelizmente o povo já não tinha comunhão com Deus. Mas Davi tinha. E Davi tinha certeza que ele ia cair. É a mesma coisa, você tem a marca do Deus vivo. Não se amedronte com aqueles que não têm a marca, que não estão com Jesus Cristo. Tenha fé e você vai vencer. Ninguém pode afrontar o Deus vivo. Davi já falava que ninguém pode com ele. Gente, eu sei que as coisas não estão fáceis, mas você é filho de Deus, do Deus vivo. Lute, continue, persevere. Não seja desobediente. Não deixe a desobediência chegar até o teu coração. Não endureça teu coração. Seja forte, luta até o final, pessoal, que a gente vai vencer. Bom, pessoal, tô chegando no término. O vídeo ficou um pouco maior, mas é isso, pessoal. Quero agradecer aí a audiência de todos. Peço like e se puderem compartilhar também. Desde já agradeço a todos.